Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a recondução dos conselheiros tutelares no processo eleitoral de 2019. A ideia desse vídeo é fazer um vídeo rápido e pontual a respeito daquele projeto de lei que foi aprovado dia 10 de abril no Senado. O que acontece? Vou contextualizar aqui para vocês rapidinho. Antigamente, o Conselho Tutelar, ele tinha um mandato de 3 anos, certo? E as eleições aconteciam, cada município fazia de um jeito, numa data específica. Então isso foi alterado, teve uma alteração dessa lei. E a partir de 2015 começou a vigorar a eleição unificada dos conselhos tutelares, certo? Ou seja, o que significa isso? Eleição unificada, ela acontece no mesmo dia para o Brasil todo. E o que mudou também é que ao invés do mandato do Conselho Tutelar ser de 3 anos, agora o mandato é de 4 anos. E todas essas regras aconteciam, né? A gente sempre seguia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois a gente também seguiu a alteração dele através da Lei 12.696. Só que estudos começaram a ser feitos e tramitar, né, aqui e ali, a possibilidade da mudança novamente da lei no que diz respeito à recondução dos conselheiros tutelares. O que acontece? Segundo a atual legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo número 132, lá fala que o conselheiro tutelar, ele pode, é permitido que ele seja eleito e tenha uma recondução, tá certo? Ou seja, o conselheiro tutelar que foi conselheiro, se candidatou de novo, ganhou e foi conselheiro por 2 mandatos seguidos, num terceiro mandato, por exemplo, ele não conseguiria mais se candidatar, porque a lei não permite. E aí começou a ser estudado isso e existe um projeto de lei. O número desse projeto de lei é 1783 de 2019. Que fala, né, a ideia do projeto de lei é alterar esse artigo número 132 do ECA e trazer a possibilidade, permitir reconduções, tá ok? Então, esse projeto de lei, ele foi aprovado no Senado. Então, quando ele passa para o Senado e é aprovado, o próximo passo é que a Presidência da República sancione isso em lei, tá certo? Na verdade, só vai valer, vamos dizer assim, quando de fato a legislação já for aprovada. Enquanto ele é um projeto de lei, ele é apenas um projeto de lei aprovado pelo Senado, aguardando que a Presidência da República sancione. Ainda assim, a gente achou válido porque muitos municípios estiveram perguntando a respeito disso e nós achamos válido fazer um vídeo antecipando e explicando o que acontecerá se de fato, né, isso vir a virar uma lei, esse projeto de lei for sancionado como lei. Uma vez que nós estamos no meio de um processo, né, de organização de um processo eleitoral. Então é interessante que a gente saiba, né, o quanto essa lei que supostamente será sancionada, o quanto que esse projeto, quando ele deixa de ser projeto e vira lei, o quanto que ele vai influenciar nessa nossa organização da eleição do Conselho Tutelar de 2019. Então eu trouxe aqui alguns pontos para vocês e aproveitei também para responder no final ali algumas perguntas de uns municípios que estiveram nos contatando, né, para verificar o que acontece se esse projeto de lei é aprovado, e aí eu achei interessante trazer para vocês. Então, a primeira coisa, para quem ainda não, o município que ainda não lançou o edital, tá certo? Vai ser pouquíssimo prejudicado, vamos dizer assim. Por quê? Porque se você não lançou o edital ainda, existe a possibilidade de você lançar o edital já com a nova alteração que a suposta, né, próxima lei vai permitir. Então, é tranquilo. Fique aguardando, a gente vai ficar, né, atento aí para ver que quando essa lei for sancionada, a gente já consegue escrever um edital com essa nova norma, se assim o seu município achar que deve. Então, a segunda coisa é, se você já publicou o edital, porém ainda não acabou o período das inscrições. Então tá lá, você publicou o edital,
mas ainda está recebendo a documentação das pessoas. O que dá para fazer nesse caso? Você pode, a comissão especial vai fazer uma resolução e essa resolução vai alterar, né, na parte do edital que fala sobre as reconduções, você pode fazer uma resolução e alterar essa parte. E aí, né, de fato, muda um pouquinho aí as regras para quantidade, né, ou os requisitos das pessoas que vão estar recebendo, né, estar se inscrevendo ali, porque quem antes não ia se inscrever porque já tinha sido conselheiro tutelar por mais de uma recondução, né, por mais de 2 mandatos consecutivos, essa pessoa não poderia, agora ela pode. Então, só lembrando aí, se você já tem o edital, mas ainda não acabou o período de inscrição, altere por meio de uma resolução o edital. E verifique o seguinte, como que tá o prazo das inscrições, né? Se a inscrição tá curtinho o prazo aí, já vai acabar logo, para não prejudicar todas as pessoas que antes não podiam se inscrever e agora vão poder com essa mudança, altere também a data, dê um prazo um pouquinho maior para as pessoas poderem se organizar. Aqueles que até então não iam se inscrever e agora podem, para que eles possam se organizar, trazer a documentação correta e tudo mais e não ter nenhum problema nesse processo. Agora, uma outra opção aqui é o seguinte: se você já lançou o edital, seu município já lançou o edital e também o período de inscrições já acabou. Aí, o que dá para fazer nesse caso? O município de vocês pode verificar, né, estudar, obviamente, essa questão da legislação e permitir que vocês vão fazer uma retificação também por meio de resolução do edital e vão abrir mais um prazo de inscrições. A diferença, gente, é que esse novo prazo de inscrição não é para todo mundo de novo, tá? Ele pode ser um prazo de inscrição específico só para quem antes não podia e agora pode. Ou seja, no texto você vai colocar que foi trocado, que a questão da recondução e que por conta disso será aberto um prazo para aqueles candidatos que antes tinham sido, entre aspas, prejudicados, né? Pelo fato de não conseguir se inscrever novamente, porque já tinham sido conselheiros tutelares por 2 mandatos consecutivos e agora poderão. Ponto. Por quê? Porque assim você não altera a ideia central do edital. Inscrição já passou. Vocês só estão fazendo meio que uma correçãozinha ali, permitindo que aqueles que não iam se inscrever antes por conta disso, como a lei mudou, agora poderá se inscrever. Tá certo? Então atentem para isso, assim, não abre inscrição para todo mundo não, o prazo já passou, né, até para não prejudicar todo o processo que vocês estão organizando. Um outro fator que pode acontecer também é se por um acaso o município de vocês já fez a publicação do edital, já recebeu todas as inscrições e já está com um processo um pouquinho mais avançado, por exemplo, já está perto de fazer a prova, já fez a capacitação, porque tem municípios que fazem provas, capacitações, teste psicológico, enfim, tem outras questões. Então, se está muito avançado já esse processo de edital do município de vocês, o que dá para fazer? Sentem novamente com a comissão, definam, verifiquem se de fato vai valer a pena abrir todo o processo de novo, né, com questões às vezes até financeiras, porque já foram organizados, aí vão ter que voltar atrás. E façam isso em conjunto com o Ministério Público para ver se no município de vocês vão adotar a lei nova já ou não. E aí, dependendo da decisão que vocês tiverem, como sempre, façam uma resolução também, dizendo o quê? Explicando que, por exemplo, uma vez que a lei tal foi sancionada em tal dia, tá certo? Lembrando que, né, ela ainda não foi sancionada, a gente está esperando a lei oficialmente, né? Por enquanto é só projeto de lei. Então, a lei tal foi sancionada tal dia e o nosso processo eleitoral, e aí você coloca junto o cronograma. Nosso processo eleitoral já tinha passado tais e tais e tais etapas, o município, a comissão, juntamente com, aí você coloca ali as pessoas que participaram, né, dessa reunião, decidiu que não irá abrir ou adotar, né, as novas alterações da lei.
Por que que eu falo isso, gente? Porque a lei, depois eu vou deixar para vocês aqui embaixo também o link, né, desse projeto de lei, ele não está obrigando o município a fazer, permitir a recondução. Ele permite, a palavra que é usada é permite a recondução. Ele não diz obrigatória, entende? Então, uma vez que não é obrigatório, o município de vocês tem a possibilidade de querer utilizar, se estender, né, nessa questão da lei ou não, mas isso é uma leitura também municipal, tá? E aí, nesse caso de vocês, a pessoa, se tiver algum candidato que de fato já foi conselheiro tutelar por 2 mandatos consecutivos e ficará prejudicado, aí avise, né? A você, conselheiro, estou te avisando, mas se você é da comissão, avise, né? Aos candidatos do seu município que eles poderão entrar e solicitar isso judicialmente. Eles solicitam os seus direitos de forma judicial, aí vai entrar com processo e tudo mais para poder recorrer a esse direito que essa pessoa tem, tá certo? Uma outra coisa aqui, lembrando também, gente, que assim, não só, lembra quando eu falei ali da questão do prazo de abrir, fechou, já teve as inscrições e vocês vão ampliar o prazo para que a pessoa se inscreva, mas não para todo mundo. Esse caso aí do não todo mundo, lembre de incluir também caso algum candidato tenha tido a sua inscrição negada por conta disso. Por exemplo, ele até se inscreveu lá, levou a documentação, mas o município percebeu que aquela pessoa não poderia ser candidata a conselho novamente porque já tinha sido conselheiro tutelar em 2 mandatos consecutivos e teve a sua inscrição negada ou de alguma forma foi impedido de concorrer, teve a sua inscrição impugnada. Nesse caso, essa pessoa também pode ser, né, um dos concorrentes quando vocês abrirem ali um pouquinho mais do prazo, permitindo essas novas inscrições, tá? E para finalizar esse vídeo, eu vou trazer algumas ideias aqui, algumas noções e algumas leituras um pouquinho diferentes. Primeiro de tudo, gente, dica, informações adicionais e dicas importantíssimas. Primeira coisa, sempre que vocês fizerem alguma coisa em processo eleitoral, principalmente, pensem, criem e comuniquem ao Ministério Público. Ele é o fiscalizador. Então pensa comigo, é até uma questão de estratégia, né? Se quem te fiscaliza está de acordo com as decisões que foram tomadas, ok. O problema é vocês tomarem decisões, faz resolução, publica e aí o Ministério Público olha e diz, não, essa decisão aqui não concordo, ou não gostei, ou não entendi, ou não entendo dessa forma. Então eu sugiro que tudo que vocês fizerem sempre estejam entrando em contato com o Ministério Público. Peçam a eles essa parceria e sejam próximos para construir as questões de edital, leis, normas, tudo que for relacionado à eleição do Conselho Tutelar, tá? A segunda coisa, e também muito, muito importante, gente, divulgação. Não adianta vocês retificarem o edital, vocês alterarem a lei, vocês fizerem todas as coisas se vocês não divulgam. Então, criem um canal de comunicação muito seguro com todos os candidatos ao Conselho Tutelar, principalmente nas questões relacionadas ao edital. Tá? Então, teve alteração no edital, se certifiquem de que todos os conselheiros que são candidatos, no caso, todos os candidatos ao conselho vão conseguir acessar essa informação, vão saber que o edital mudou, vão saber dos novos prazos, caso tenham prazos novos. Por quê? Porque isso pode ser aí um probleminha para vocês quando a população não sabe ou quando os candidatos não sabem, eles podem se sentir prejudicados e solicitar isso ou na justiça, enfim. Então garantam que todo mundo está sabendo de tudo, façam uma boa divulgação, tá? Uma outra coisa, alguns municípios perguntaram a respeito do lançamento do edital com 6 meses de antecedência. Na verdade, gente, vocês sabem que existe a lei federal e a lei municipal, tá certo? Então, por questão de ordem, lei é mais importante do que resolução, tá certo? Só que a lei federal é mais importante do que a lei do município, é sempre, né, essa questão hierárquica. Então, a lei federal, na verdade, ela não fala sobre um prazo de lançamento de edital, tá certo?
óbvio, né, gente, que quando a gente pensa nisso, municípios de grande porte não vão lançar edital um mês antes, porque não dá tempo de fazer uma eleição um mês antes, né? Então, usem também do bom senso para fazer o lançamento desse edital, né, e todas as etapas bem organizadinhas. Agora, se a sua lei municipal exige que tenha de fato 6 meses de antecedência, você tem que cumprir, porque está escrito na sua lei municipal. Mas se vocês não conseguiram cumprir esses 6 meses de antecedência por algum motivo, por questões como essa, ou outras questões legais relacionadas à alteração da sua lei municipal, lembra que eu falei na primeira dica? Em conjunto com o Ministério Público, vocês vão achar uma saída para isso, né? Às vezes, adiar essa publicação de edital em 1, 2, até 3 semanas aí não vai ser tão prejudicial. É melhor lançar um edital que foi lido, estudado, pensado e organizado do que lançar qualquer coisa só para não perder o prazo e depois ter que correr atrás fazendo resolução, retificando. Arruma o artigo tal que a gente errou, depois arruma o artigo tal que a gente errou. É muito ruim, gente. Então parem, pensem, organizem o edital bem certinho. Ai, Mari, mas a nossa lei municipal fala lá que tem que ser 6 meses. Poxa, combina com o Ministério Público, será que não dá para dar uma brechinha, alterar para 5, por exemplo, fazer alguma coisa que não prejudique o processo, não prejudique as etapas e ao mesmo tempo que não façam vocês sair construindo qualquer coisa só para cumprir prazo. Às vezes vocês cumprem o prazo, mas o prejuízo é muito maior porque foi feita uma coisa meio de qualquer jeito assim. Tá? Então, muitos municípios perguntam sobre isso e o que eu tenho para falar é: a lei exatamente não obriga, exceto as leis municipais. Então, verifique no seu município, com o seu Ministério Público, qual é a melhor saída para vocês nesse quesito, tá? Outra coisa importante, como eu falei, nessa questão da lei, a gente está fazendo o vídeo antes para avisá-los, né? Aquela coisa, vamos pensar na possibilidade de. Se esse projeto de lei que foi sancionado de fato virar uma lei, o que eu lá, que já publiquei, que não publiquei, que tenho inscrição aberta ainda, que não tenho inscrição mais aberta, o que eu faço? Então a ideia do vídeo é essa. Porém, existe para alguns estudadores, vamos dizer assim, o entendimento de que o texto novo fala de permissão. Ele fala que permite recondução, não fala de 1, 2 ou 3, fala que permite recondução. Ou seja, você vai verificar como que a lei do seu município está tratando isso. Ela está permitindo uma recondução, 2 reconduções, várias, nenhuma? Como que tá? Ela já está atualizada ou não? Então, nesse caso, é questão de entendimento, de sentar e vocês verificarem e estudar como que está sendo pensada essa questão da lei pro município de vocês. De fato, é interessante que seja permitido, no caso do município de vocês, que seja permitido essa recondução? Sim, Maria, é interessante. Então, vocês já têm essa brecha aberta, né? Que lá em cima, como eu falei, a lei federal agora está permitindo a recondução. E aí, o que você vai fazer na lei do município de vocês é algo que vai ser estudado e pensado de uma forma local. A diferença é que antes a lei ela não permitia, entende o que eu tô falando? A gente não podia bater esse teto. A gente só podia pensar na lei, né, usando o pensamento do governo federal, da lei federal. Então, quando fala permite, para alguns municípios, né, eu fui vendo assim, pessoas que estudaram de formas diferentes, com embasamentos diferentes. Então tem um lado que acredita que é quase que obrigatório. Poxa, se permite recondução, tem que ter recondução, pode reconduzir quantas vezes for necessário. E tem o outro lado que entende que não é obrigatório, é permitido. Então, eu tô falando isso por quê, gente? Porque não sou eu que decido. Eu tenho a minha leitura, eu tenho a minha visão sobre isso. Mas considerando que estamos no meio de um processo, entende? É uma lei que está sendo alterada no meio de um processo. Isso é bom? Não, não é, talvez, não sei. Mas o interessante é que
a lei seja alterada, tenha um tempo aí para a gente estudar e organizar ela e depois poder colocar em prática, né? Eu tô falando isso na prática mesmo, para nós, municípios que estamos nos organizando para realizar essa eleição. Só que enquanto nós estamos construindo edital, nós estamos de olho ali no Senado, de olho na Presidência da República, para ver se vai ser sancionado ou não. Então, nesse caso, estudem a melhor possibilidade aí do município de vocês para não ter nenhum problema, né, com essas questões de alteração de lei e tudo mais, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, 2 links. O primeiro link é, como eu disse, do projeto de lei número 1783, que fala, que dá um novo texto ali, que altera o artigo 132 do ECA, com todas essas questões que nós falamos hoje aqui. E o segundo link que eu vou deixar é do nosso curso que nós criamos sobre como organizar as eleições do Conselho Tutelar de 2019. Esse curso a gente fez com muito carinho e ele tá bem completo no que diz respeito a todas as etapas. Então, o primeiro, são 4 módulos só. O primeiro módulo a gente fala sobre essa introdução, sistema de garantia de direitos, leis, normas, diretrizes, tudo certinho. A segunda etapa a gente vai falar sobre como de fato organizar essa eleição. Na terceira etapa, a gente fala de questões importantes para o dia da eleição, o que acontece lá no dia, que a gente não pode esquecer, né? E por último, nós temos um módulo completinho com perguntas e respostas. Então, todas as perguntas que os municípios foram fazendo, né, ao longo desses anos, ao longo desse processo, a gente colocou ali as principais perguntas e respondemos para vocês. Quem adquirir o curso vai ter também acesso ao nosso grupo fechado do Facebook. E a gente vai trazendo essas atualizações, né, que vão acontecendo ao longo do processo. A gente vai ter um chat ali, serão feitas lives, enfim, vários outros assuntos a gente vai conversar dentro do grupo do Facebook. Você pode, inclusive, tirar as suas dúvidas com outros municípios que às vezes estão passando pela mesma situação, né? E ele tá cheio de bônus, então tem vários materiais de Word, PowerPoint com capacitação, na hora que vocês forem capacitar os servidores públicos, sabe? Então tem uma capacitação ali, tem vários modelos de modelo de edital, modelos de alteração de lei, tem modelos de atas do que você deve fazer no dia, todos os modelos de procedimentos para serem usados naquele dia também tem ali. E ainda de bônus a gente fez para vocês 5 artes gráficas. Então, se vocês quiserem fazer algum outdoor, algum banner, algum adesivo, essas coisas assim, vai ficar bem interessante também. Porque vocês vão conseguir divulgar de uma forma bem personalizada, então vocês conseguem alterar a arte e depois publicar no Facebook, Instagram, enfim, não sei onde vocês vão publicar a divulgação de vocês. Ele tá bem completinho, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se vocês ainda assim tiverem perguntas sobre esse assunto específico, lembrando que essa live, gente, eu fiz uma live, gente, sobre esse assunto e resolvi fazer um vídeo também, porque a live, às vezes, por causa da internet, ela fica mais tremidinha, então eu fiz um vídeo sobre isso, né, especificamente. E a ideia aqui não é discutir sobre se esse projeto de lei é legal, se é bom, se não é. Eu sei que muita gente gosta, né, de discutir sobre isso, mas nesse caso específico aqui, a gente não vai entrar nesse assunto se é válido, se é legal ou não o conselheiro tutelar estar se reconduzindo várias vezes, enfim. A ideia é, temos um projeto de lei que foi aprovado e talvez vire uma lei. Se ele virar uma lei, o que a gente faz? Então foi tudo isso que a gente falou nesse vídeo de hoje. Se não for aprovado como lei, continua tudo do jeito que está. Tá certo? Agradeço por nos assistirem até aqui. Compartilhem também esse vídeo com outros municípios que estão também organizando, né, a sua reeleição do Conselho Tutelar. E se ainda assim tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aqui embaixo que a gente vai conversando sobre isso. Tá certo? Um beijão e obrigada!